Fala pessoal, aqui é Camila Cerdeira e no vídeo de hoje eu vim falar sobre Stranger Things. Bem, não exatamente sobre Stranger Things, mas sobre a questão da representação de personagens pretos na mídia e o que é ou não falar sobre raça. Já faz alguns dias que tá rolando essa imagem aqui nas redes sociais, falando sobre como Stranger Things é uma série que tem protagonistas pretos e não fala sobre a questão racial. E eu senti um desconforto muito grande quando eu vi essa imagem, porque eu quero saber de vocês, o que vocês acham que é falar sobre raça? Eu vi muita gente, e até mesmo muitas pessoas pretas falando que tipo, a gente só quer assistir uma série de fantasia tranquilo, sem sofrer. Gente, falar de raça não é necessariamente falar sobre sofrimento. Eu sou uma pessoa preta, eu vivo como uma pessoa preta, e o que me torna preto não é o que eu sofro. Não é a violência que me atinge diariamente, não é os ataques que eu recebo ou que eu posso receber, não é a brutalidade policial, não é nada disso. Existem milhares de outras características e construções e questões que me tornam uma pessoa preta. O racismo e a violência é só uma delas. E é muito perturbador como produtor de conteúdo que fala sobre questão racial e que fala sobre boa representação e boas construções, perceber que boa parte do público não está entendendo a nossa mensagem. Porque quando o público sente que falar de raça é igual a falar de violência, parece que tudo que a gente, como produtor de conteúdo, tem dito sobre representação de minorias raciais, tá indo pro lixo. Porque assim, a gente constantemente está falando sobre boas representações, sobre representações positivas, sobre a necessidade de explicar para além da dor. Mas se você só entende que a gente fala de questão racial em uma série, em um filme, em um livro, quando a gente fala de dor, de sofrimento, de violência, de brutalidade, você não está entendendo a nossa mensagem. Você não está entendendo o que a gente está querendo dizer. Então a verdade é que questão de raça, abordar questões de raça não é sobre especificamente abordar a violência. É óbvio que, eventualmente, algumas coisas a gente vai precisar falar de violência. Ela existe, ela é real, e a gente tem que falar sobre isso. Mas nem sempre falar de raça é falar disso. Eu sou escritor, eu tenho algumas obras publicadas. Uma delas, essa daqui, Física do Amor, eu falo sobre uma protagonista preta, que é a Liz, e ela tá lidando com algumas questões, como luto, como depressão, como insegurança. Física do Amor é uma comédia romântica. Então você vai ter aquela coisa do casal se conhecendo, se apaixonando, os clichês básicos que você vai encontrar em filmes adolescentes. Só que ela é uma personagem preta. Então, quando eu falo das inseguranças dela, as inseguranças dela vêm de uma questão de raça. Porque ela cresceu em uma sociedade que nunca considerou os traços dela bonito. Porque ela não tem esse exemplo de que ela pode ser desejada socialmente. E isso é algo que eu sei que muitas meninas pretas sentem. Então, elas conseguem se relacionar. Então, quando eu estou escrevendo sobre as inseguranças e sobre ela achar que ela não pode ser amada por ser uma garota preta, eu tô falando de raça. Quando eu coloco pra Liz ser amada e ela perceber isso e ela conseguir ter um relacionamento saudável, eu também estou falando sobre raça. Quando eu escrevo uma fantasia urbana onde 3 bruxos que têm origem, que têm a magia vinda de orixás, que colocam um lobisomem em cima de um celta, eu tô falando sobre raça. Porque eu tô falando sobre a cultura africana. Eu tô falando sobre religiões de matriz africana, né, especificamente. E isso é parte do que constrói a cultura imaginária negra. Então eu tô falando sobre raça. E nenhuma dessas histórias tem dor, sofrimento, brutalidade policial, nada do gênero. Mas ainda assim estamos falando sobre raça. Então a gente tem que começar a perceber que se tem um personagem preto, a gente vai falar sobre raça. Existem questões de raça sendo abordadas. Por exemplo, em Stranger Things,
E especificamente, por que o Lucas é o personagem que tá tentando ser popular, que tá tentando se encaixar, que tá tentando deixar de ser um esquisito? Por que não o Dustin? Por que não o Will? Por que especificamente o Lucas? Por que o Lucas sente uma pressão maior do que os outros amigos para tentar não ser desviante da norma? Porque assim, os 4 meninos, o Will, o Mike, o Dustin e o Lucas, têm basicamente a mesma infância. Eles moram basicamente nos mesmos tipos de casa, eles têm o mesmo tipo de classe econômica, eles têm basicamente tudo igual. Então por que o Lucas, especificamente, é o personagem que diz: eu cansei de ser um estranho, eu quero uma vez ser popular, eu quero que pelo menos uma vez as pessoas gostem de mim? Por que o Lucas, especificamente, não um dos outros 3 garotos brancos? Então a gente tem... Será que não tem realmente uma questão de raça ali? Será que não é porque ele já é uma pessoa preta, que ele já tem que lidar com ser desviante da norma social, já que a norma da nossa sociedade racista é branca? Ele já tem uma vida mais difícil do que os outros. Ele já não se vê representado, ele já não se vê parte de nada. Então, será que por causa disso ele não quer agora ser popular? Eu penso isso porque eu tive mais ou menos a mesma infância e adolescência que o Lucas. Eu era a pessoa preta no grupo de amigos nerds brancos que jogava RPG. E por mais que fossem meus amigos, eu não me sentia encaixando ali porque todas as referências nerds dos anos 80, 90 e 2000, que eu sou uma criança dos anos 90, né? Eram brancas. Então, tipo, meus amigos tinham o direito de ser estranhos porque eles já eram parte da norma. Eu já era um estranho só por estar existindo como pessoa preta numa sociedade racista. Então, às vezes, pra mim, ser estranho era pior. Eu sofria mais do que os outros. Então, eu entendo o Lucas não querer ser pra sempre um estranho. Querer uma vez na vida que as pessoas gostem dele. Então, na minha cabeça isso faz sentido. E na minha cabeça era meio óbvio que isso tudo era uma questão de raça. Não precisava que os criadores da série colocassem, tipo, o Lucas verbalmente falando que ele tava fazendo aquilo porque ele tá cansado de se destacar e tá cansado de ser o estranho, que ele tem uma pressão maior por ser preto. Porque eu acho que ficaria uma cena ruim, porca, mal escrita, e que eu acho que nem tudo precisa ser explicitamente dito. Você consegue entender esses subtextos sem ser explicitado. Mas aparentemente as pessoas não entenderam, já que, segundo o Twitter, Stranger Things não fala sobre raça. Ainda mais nessa 4ª temporada que, assim, a 4ª temporada, ela fala muito sobre essa perseguição do grupo de RPG. E aí a gente tem um grupo conservador religioso formado pelo time de basquete que tá perseguindo o grupo de RPG. A forma como eles perseguem as pessoas brancas do grupo de RPG e a forma como eles atacam o Lucas quando o Lucas começa a ajudar, você percebe que eles nunca confiaram no Lucas. Muito rapidamente as cenas tomam um teor que eu olhei e fiquei tipo, desconforto. Isso aqui é raça. A cena em que... E aqui eu vou dar um spoiler, então se você não assistiu a última parte de Stranger Things, pare agora, pule pro final do vídeo, tá? 5 minutinhos, coisa rápida. A cena em que o grupo de basquete ataca a Erika me deu um desespero. Porque claramente eram, tipo, sul dos Estados Unidos, homens brancos atacando uma menina preta, atacando um jovem negro retinto. Aquela cena teve um peso que não precisava ser dito novamente, que era uma questão de raça. Mas tinha uma questão de raça ali também. Eles pulam muito rápido. Você é meu amigo pra você é meu inimigo quando é uma pessoa preta. E isso foi uma questão de raça.
Então você vai me dizer que Stranger Things não fala sobre raça só porque, sei lá, não teve um policial atirando no Lucas nos primeiros 5 minutos? Me dá um desconforto, porque como eu disse, muitas coisas são raça, você só não precisa falar necessariamente de violência e de agressão. Eu acho que é muito importante, especialmente dentro da mídia, que a gente comece a perceber que falar de raça é falar também das nossas alegrias, das nossas conquistas, das nossas vitórias como pessoas pretas, como pessoas não brancas, de um modo geral. Sobre valorizar a nossa cultura e mostrar que isso é questão de raça. Então, eu sou muito feliz que estejam surgindo comédias românticas com protagonismos asiáticos, amarelos, latinos, pretos, de todos os grupos minoritários raciais. Porque é isso, a gente tem que falar de raça para além da dor e do sofrimento. Esse vídeo foi meio sem roteiro, então, mais uma vez, um monte de ideias. Eu quero saber de vocês o que é que vocês pensam sobre esse assunto, sobre essa questão do que é a representação e do que é abordar raça em séries, filmes e vídeos. Se vocês realmente acham que Stranger Things não aborda raça e que eu falei um monte de baboseira aqui, ou se vocês começaram a concordar comigo e que, de fato, toda série que tem um personagem preto inevitavelmente aborda raça, bem ou mal, mas aborda por ter um personagem racializado. Então vamos continuar essa conversa, comenta aqui, compartilha esse vídeo e caso você queira apoiar para eu continuar produzindo conteúdo, eu tenho um Catarse, eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode apoiar com qualquer valor. Tem várias, como é o nome? Recompensas para quem estiver me apoiando. Caso você não tenha como se comprometer a pagar mensalmente, você também pode me apoiar mandando um Pix, que eu também vou deixar aqui embaixo. Então é isso, eu sou Camila Cedeiro, vou ficando por aqui e tchau!